Bom dia, bem-vindo ao meu site geografiaonline.com.br, um site que trabalha temas relacionados à área de humanas. E hoje eu vou estar tirando umas dúvidas aqui que parecem ser muito recorrentes aqui no site e também no YouTube, que é a questão do livro Por uma Outra Globalização. Esse livro tem aqui alguns vídeos sobre o livro, mas o pessoal tem questionado bastante como levar o conteúdo do livro para a sala de aula. Primeiramente, eu devo agradecer muito às pessoas que se tornaram assinantes e que participam ativamente, mandando dúvidas, questões no site, e também o pessoal do YouTube, que tem cooperado bastante. Como vocês sabem, o YouTube é um canal enorme, né? É uma plataforma enorme. O número de pessoas que acessam os vídeos é bastante significativo, pessoas de diferentes formações, de diferentes lugares. Então a diversidade das pessoas que assistem é muito grande. Então tem pessoas que assistem e falam: poxa, joia, gostei do conteúdo. Tem pessoas que assistem e falam: poxa, você podia ter se aprofundado mais. Outras assistem e falam: poxa, sua aula é muito superficial, não agregou em nada. Então é como você ter uma sala de aula com diferentes idades, diferentes formações aí, interagindo o tempo todo. E é óbvio que não dá para agradar todo mundo. Então o que eu posso fazer no máximo é deixar bem claro o tipo de aula que é direcionado, o tipo de aula que eu estou fazendo e o público que ele é direcionado. Então, se você lê o livro Por uma Outra Globalização, gostou do livro, mas tem dificuldades de levar esse conteúdo para a sala de aula, para alunos que não têm uma leitura muito mais intensa em relação a esse conteúdo, essa videoaula é para você, certo? Se você já tem uma leitura, se você já tem uma compreensão, então não perca seu tempo assistindo essa aula. Essa videoaula é para quem quer o conhecimento básico para levar para a sala de aula, ok? Então vamos aí. Então no site já tem as aulas, eu vou dar uma reformulada nessa aula para deixá-la mais simples para quem quer levar para a sala de aula. Então tá lá, né? A globalização, aula básica. Então, para quem quer compreender aí o processo, precisa entender que para levar esse conteúdo para a sala de aula, para alunos seja de quinto até nono, primeiro, segundo, terceiro ano, você precisa dominar esses 4 conceitos aqui básicos. Eles aparecem no livro do professor Milton Santos, mas diluídos. Então aqui o que eu estou fazendo? Uma síntese brutal para você conseguir levar isso de uma maneira muito mais simples para a sala de aula. Então são 4 elementos aí. O primeiro é o Estado, certo? Então nós sabemos que o Estado é o agente organizador do território. Então nós já sabemos disso. Quem administra o território? O Estado. O Estado, quando eu digo, é o Estado e toda a complexidade que envolve esse órgão. O Estado quer dizer as prefeituras? Sim, quer dizer as prefeituras. Quer dizer o governo do Estado, por exemplo, o governo do Estado de São Paulo? Sim. Governo do Estado do Rio de Janeiro? Sim. E obviamente o governo federal. Então quando você vai abordar o conceito de Estado com o aluno, você tem que deixar isso bem claro. Olha, quando eu falo do Estado, não estou falando do governo do Estado de São Paulo, o governo do Estado do Acre. Eu estou falando o Estado enquanto órgão administrativo. O Estado engloba as prefeituras, os governos estaduais e o governo federal. Então você tem que ver se o aluno sabe realmente a amplitude da ideia de Estado. Se não souber, você vai ter que trabalhar âmbito municipal, âmbito estadual e âmbito federal. Você vai ter que trabalhar os 3 poderes. Poxa, mas por que o Biratã tem que trabalhar os 3 poderes? Vou te explicar um pouco mais para frente. Você vai ter que trabalhar o poder legislativo, o poder que faz, né, as leis, né, que sugere as leis. Você vai ter que trabalhar a ideia do poder executivo, ou seja, aquele que executa as leis que foram elaborados
elaboradas pelo Poder Legislativo, e você vai ter que trabalhar o Judiciário, que é o órgão que estabelece se essa lei está dentro dos padrões da Constituição e se o Executivo está ou não executando isso de maneira constitucional. Isso é importante o aluno saber. O professor tem que checar antes? Sim, checa antes se o aluno tem esse conceito de Estado bem claro na mente. Pela minha experiência prática, 90% dos alunos não sabem essa divisão básica. Eu vou fazer uma videoaula só sobre o Estado? Sim. Isso aqui é um geralzão. O aluno entendeu o Estado, entendeu como o Estado administra a porção territorial, física daquele território. Você passa para as corporações. O que são corporações? São órgãos privados. Quando nós falamos de Estado, nós falamos de órgãos públicos. Quando nós falamos de corporações, nós falamos de órgãos privados. E aí já entra uma diferença entre público e privado. Dá para levantar uma discussão? Obviamente que sim, dá para levantar uma discussão. E as corporações, elas agem no território sob a tutela do Estado. Nós vamos falar sobre isso? Vamos, certo? Depois você vai checar se o aluno conhece o sistema informacional. Geralmente o sistema informacional e as corporações andam de mãos muito dadas, né? Poxa, professor, não entendi o que é corporação. Basicamente, o aluno tem que saber que as corporações, elas oferecem dois tipos de benefícios para a sociedade: produtos e serviços. Produtos são objetos físicos. A Nike oferece um tênis, é um produto físico. Você comprou, é seu, acabou a relação entre você e aquela corporação. Mas um serviço não é assim. Então, por exemplo, a Claro oferece um serviço de internet. A sua relação com a Claro ou com a Netflix ou com o Burger King ou com o McDonald's é um pouquinho mais longa. Então a relação entre produto e consumidor, entre serviço e consumidor, dá um pouquinho de diferença que nós vamos ver lá na frente quando eu fizer uma videoaula só sobre as corporações. Então isso implica sobre investimento em marketing, investimento em relacionamento, investimento em ideologia de consumo. Tudo isso tem uma variação que no final faz uma diferença significativa. Então o aluno tem que saber disso. Pô, o que a corporação oferece? Qual a diferença entre produto e serviço? Qual a diferença entre pessoa jurídica e pessoa física? Como é que o Estado trabalha a cobrança de impostos de uma pessoa física e como é que ele trabalha a cobrança de impostos de uma pessoa jurídica? Tem a ver com a aula? Tem a ver com a aula. Se o aluno não tiver essas noções básicas, fundadoras, se o professor também não tiver, obviamente, ele complica um pouco mais a leitura e trabalhar esse conteúdo por uma ou outra globalização em sala de aula. Sistema informacional, ele é ligado muito ao sistema de entretenimento, né? Ele informa e entretém. A maioria das pessoas não sabe diferenciar entre uma coisa e outra. Acha que quando está assistindo um filme, ela está sendo só entrando no aspecto de entretenimento, mas na realidade está sendo informada, que é propaganda, certo? Então o aluno tem que diferenciar isso também. Aí nós vamos falar de marketing, vamos falar de ideologias, vamos falar de consumo casado, né? Consumo embutido, estilos de vida, visão de mundo, entra numa outra questão mais ampla, mas o aluno tem que conhecer. E por fim, o sistema financeiro. O sistema financeiro é o que dá liga para o Estado em relação à corporação, que dá liga para a corporação em relação ao sistema informacional e dá liga em todos os estados, em todas as corporações e num sistema informacional global. A linguagem do dinheiro é uma linguagem universal. Então, como ela é construída, como é que se estabelece o valor do dinheiro?
Nós vamos ter uma videoaula também só falando sobre isso. Então é importante que se entenda esses elementos básicos para você trabalhar a ideia da globalização. Sem isso é muito difícil aí o professor conseguir levar todo esse conteúdo do professor Milton Santos para uma sala de aula independente da série, certo? Então esse conjunto de videoaulas é para esse professor que vai entender o básico da coisa. Se você já tem esse básico, não adianta você assistir essas videoaulas, porque você vai se chatear, vai colocar comentários rudes, não vai dar o like, vai achar ruim, vai me criticar e com razão, ok? Então fica a dica, eu vou estar repetindo isso nas próximas videoaulas, que isso é um curso básico, ok? Eu vou estar fazendo aulas mais robustas lá no meu site, lá, aulas mais completas. Aqui vai ser só a chamativa, né? Uma análise bem mais superficial, ok? Muito obrigado, não esqueça de dar o like e até o próximo vídeo.